Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Viver Podcast. E hoje nós estamos com o Walter Reis, que é aluno aqui da USP 60+, mas que também tem uma história muito interessante para compartilhar conosco. E eu gostaria então de dar a palavra para ele e já começar te perguntando, né? Fala um pouquinho da tua história. Que história é essa que você quer compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo? Bom, professora, primeiro, um bom dia. É um prazer enorme estar aqui e fazer parte desse grupo dos 60+, que me deixa muito, muito feliz. Bom, eu tenho hoje 63 anos de idade, mas já venho de uma trajetória de vida muito corrida. Eu sou hoje advogado atuante, porém, durante 27 anos da minha vida, fui árbitro de futebol, que é uma coisa diferenciada que as pessoas analisa, ser árbitro de futebol, sim, foram 27 anos correndo, viajando, ficando fora da família, mas foi uma vida interessante que me trouxe gratidão e muita alegria, viu? Quando você começa uma carreira de árbitro de futebol, quando começa com uma escola aqui na Federação Paulista de Futebol, em São Paulo, e aí você vai subindo de posição para o quadro nacional e para o quadro internacional. O quadro internacional chama-se a FIFA. A FIFA é onde os árbitros qualificados dos países vão para o quadro internacional, e eu tive a honra de estar no quadro internacional por 15 anos, né? Que maravilha. Por 15 anos. Então, você faz partilha de tudo que é seleções, que é de times, né? Tanto de Copa Libertadores, como de Copa Mundial, de eliminatória de Copa, de Campeonato Brasileiro. Então, é uma mescla muito grande de jogos. Eu tive, durante essa minha trajetória, mais de 1.200 partidas de futebol. Tenho muito delas catalogadas no meu arquivo, né? Que me deixa praticamente muito feliz com isso. Você tem, assim, alguma história que gostaria de compartilhar conosco nessas tuas andanças, né? Foram vários países, né? Alguma história do próprio futebol que te chamou a atenção, dos momentos em que você viveu ali? Porque tem a questão da torcida também, é muita pressão de ambos os lados, né? Ah, sim, não. Pressão é o que não falta no mundo do futebol, no mundo de arbitragem. Porque as pessoas muitas vezes elas visualizam o futebol, os jogadores. Os jogadores é uma parte e árbitro é outra parte. Então, nessas viagens pelo mundo todo, é muito complicado. Eu me recordo, fomos fazer uma partida em Medellín, na Colômbia, e na época que tinha a FARC. E nós chegamos em Medellín um dia à noite, um trio de arbitragem do Brasil, e não tinha ninguém nos aguardando, o árbitro que ia buscar, que era de outro estado. E o policial local, ele foi muito claro e dizendo: mas quem vai buscar vocês aqui? Não, é que estou esperando os senhores, vocês não podem ficar aqui, a FARC aqui pode atacar. Aí ele conseguiu um motorista de táxi, chamou o motorista de táxi e falou: você vai levar esse pessoal aqui lá para o quartel do Exército, lá em Medellín, e se esse pessoal sumir, você é o culpado. Eu falei: poxa, se sumir numa hora dessa, já pensou? E aí, quando nós pegamos o táxi e estamos descendo em Medellín, que é um caracol, o aeroporto é assim, estamos descendo, eu vi ele e o motorista do táxi pegar o rádio escuta e falando com alguém que estava com os árbitros. E eu já pensei que era um sequestro da FARC. Aí o meu companheiro já agarrou ele por trás aqui, pelo pescoço, pensando que era um sequestro. Mas ele só estava avisando um amigo que estava com os árbitros da partida, que queria os ingressos para ir para o jogo, né? Foi muito interessante essa passagem. Foi um medo, né? Na verdade. Medo. É a questão da violência, né? Que nos cerca. Sim. Sim, não. Hoje... Agora, é claro que isso aí foi uma saída mais tranquila, mas são várias partidas de futebol onde a torcida tem aquela paixão pelo seu clube e sem dúvida extrapola os limites de que ser torcedor e gostar de um espetáculo, né? Então isso tem uma mescla muito diferente e onde os torcedores extrapolam totalmente os limites de ser torcedor, né? Uhum. A grande missão de um árbitro de futebol é legislar para os dois lados com honestidade, com respeito e com imparcialidade. Você não tem que olhar camisa, você não olha se o time é grande, se é pequeno, não. Você tem imparcialidade. Se é falta, é falta. Se é impedimento, é impedimento. Se é tiro de meta, é tiro de meta. Você tem que seguir as regras de jogo e o entendimento. O futebol, ele tem 17 regras.
São 17 regras, são simples 17 regras. Porém, as 17 regras são muito complexas, onde você, para cada regra, você abre um leque muito grande de informação para que possa colocar isso na hora do jogo. Como é que se forma um árbitro, né? Você precisou fazer o quê para se tornar um árbitro de futebol? Bom, para ser árbitro de futebol, você hoje as coisas estão mais difíceis. Na minha época, lá atrás, em 83, você, para começar a apitar futebol, você precisa fazer um curso dentro aqui em São Paulo, na Federação Paulista de Futebol, é onde você faz um curso na época de 1 ano. E se você passar pelas aptidões físicas, técnicas e tudo, você vai começar a arbitrar as categorias menores, infantis, juvenis, aí vai para profissionais da 3ª divisão, 2ª, até você chegar ao topo da 1ª divisão. E se você tiver uma carreira excelente, você vai para o quadro nacional, para o Campeonato Brasileiro, onde vai fazer o Campeonato Brasileiro. E quem for bem no Campeonato Brasileiro vai para o quadro internacional. Rapidamente, em poucas palavras, são isso que faz do árbitro. Agora, a carreira de árbitro de futebol é uma carreira extremamente difícil. Eu me recordo que nós tínhamos uma turma de quase 60 alunos, isso em 83, e quando eu parei em 2007, dessa turma só tinha eu e mais um. Os demais ficaram no tempo. Então, naquele primeiro instante aparece, vai ser um glamour, vai ser legal, mas não, ela tem muitos precalços durante a sua caminhada e que faz você parar e refletir, né, se deve ou não continuar. E eu, particularmente, continuei mesmo com muito tranco. Eu me recordo que quando eu comecei na arbitragem, em 87, 89, eu vinha tendo uma boa carreira, mas eu trabalhava num banco. O árbitro de futebol ele tem que ter outra profissão, porque ele não é um profissional. Eu trabalhava no banco e também vinha indo bem no banco. E quando chegou, as duas carreiras começaram a se chocar. Chegou a carreira do bancário e a carreira de árbitro de futebol. Então eu tinha que abrir mão de uma das duas. Ou ficava com o futebol inseguro, ou ficava no banco. E depois de muita conversa, a minha família, minha mulher falou, o banco é a garantia. E eu acabei decidindo pelo futebol e deixei o banco de lado. Né? Nossa, que coragem, né? Foi uma coragem muito grande e uma tomada de decisão, porque a vida da gente é feita de decisões. Né? Sim. E, independentemente se essas decisões depois vai trazer alguma amargura ou não, mas foi uma decisão tomada e uma decisão que, deu certo. Você não se arrependeu? Não me arrependi. Não me arrependi. Isso é muito bom, né? Exigiu de você mais dedicação e mais perseverança, resiliência. Eu acho que essa é a colocação, resiliência. Você tem que dedicar a sua vida com muito treinamento físico, com muita leitura, com muita aptidão, a resiliência e tudo. Por quê? Porque se você deixasse alguma coisa lhe afetar, digamos... Eu, durante todo o meu tempo de árbitro de futebol, a minha família foi uma vez no estádio. Eu levei uma vez para assistir um jogo meu. E, por incrível que pareça, esse jogo deu problema. Com a família lá, você fica preocupado, então eu já tinha dito. Não levo mais um campo de futebol, família minha. E não ia, porque eu não quero deixar a minha preocupação dos 90 minutos, levar da família que está lá fora, que pode acontecer alguma coisa. Então, durante toda essa carreira, foi uma carreira de muita batalha, de muita luta, e muito estudo, muita dedicação, e que, no frigir dos ovos, né, no término de tudo, ela foi bem sucedida. Penso eu que foi bem sucedida. Qual foi o maior ensinamento que você teve sendo árbitro, né, de futebol, e esse ensinamento para o seu processo, né, de envelhecimento? A verdade é que eu penso, como árbitro de futebol, como outra carreira, você precisa ter uma dedicação e trazer, me fizeram uma pergunta um dia desses, se dava um friozinho na barriga quando entrava no campo de jogo. Eu, há muito tempo atrás, tinha ouvido uma entrevista de Frank Sinatra, que foi um grande cantor americano, que ele dizia que quando ele subia ao palco, ele dava um friozinho, mas aquele friozinho tinha que passar com 10 segundos, porque senão... E eu também era o mesmo caso. Você fazia partida de futebol onde tinha cerca de 100 mil pessoas.
100 mil pessoas. E dava aquele friozinho sim na barriga, lá embaixo. Mas quando você subia o campo de jogo, tinha que passar esse friozinho, porque senão podia cair por terra todo o trabalho que você tinha se preparado para aquilo. E o futebol, durante todo esse período, ele me trouxe praticamente uma das coisas de tomada de decisões, sabe? A minha vida foi repleta de tomada de decisões. Como eu disse anteriormente, se foi certo ou errado, mas foi uma tomada de decisão consciente e de momento. Eu acho que esses 28 anos, depois que eu me aposentei com o futebol, ele me trouxe uma maior certeza de que, com análise mais profunda das coisas, com perseverança, você pode chegar a um resultado que você está procurando. Eu acho que a minha vida foi feita disso, né? De perseverança e de resiliência. Ah, que legal. Eu fico aqui pensando, né? Como é que foi para você? Porque você dedicou uma vida, né, a essa carreira. E muitas vezes teve que se ausentar da família, como você falou, viajou por vários países, né? Como é que foi para você se aposentar? Qual foi o último dia que você esteve num campo de futebol? Você se recorda exatamente quais foram os teus sentimentos? Me recordo sim. Até antes de terminar, como a professora falou bem, sobre a família, digamos, eu viajava numa segunda-feira, voltava na quinta e viajava na sexta-noite para voltar na segunda-feira. Quer dizer, era uma vida extremamente corrida. Eu lembro que eu tenho 3 filhos, hoje já adultos. Porém, os 3 filhos era assim, marcava o aniversário dos filhos, digamos, o convite, nunca esqueço, era assim, aniversário de sábado, dia 12 ou domingo, dia 13. Dependendo da minha escala, pode ser que não seja nenhum dos 2 dias, né? Então, muitas vezes eu não estava no aniversário. E sou muito claro a dizer que eu não vi meus filhos crescerem. Isso me afetou claramente porque, lógico, eu estava com eles, mas na maioria das vezes eu estava viajando. Eu me recordo que eu estava num torneio internacional fora do país, uma das minhas filhas ficou internada, olha a dificuldade que era. Eu conversando com a minha mulher falou, não, vai tocando, vai por aí que tá tudo resolvido, tá tranquilo. E não dava nada tranquilo, né? Estava internada, estava difícil e você está fora do país, numa competição. Olha como é difícil uma situação dessa. Porém, correu tudo bem. Agora, durante todos esses 27 anos, eu me recordo que a minha despedida do futebol foi fora do país, foi lá no Oriente Médio, foi no Catar. Foi no Catar em 2007, eu fui lá para fazer um torneio chamado Copa do Rei. E me recordo que na última partida, quando terminou o jogo, eu estou atravessando assim o campo, aí eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida durante todos aqueles anos. Eu falei, acabou, né? Acabou. E vamos seguir a minha vida agora, porque pode ser corrida, pode ser fora de família, mas era uma paixão que você tá. E sabia que depois daquele dia, você não teria mais de sair na segunda-feira para viajar, que você já não teria que sair no compromisso do treinamento logo cedo. Então, a sua vida saberia que a vida daria uma outra volta, né? E eu teria que me adequar àquilo. E que eu fiz, mas não foi fácil se adequar ao glamour, às entrevistas, ao reconhecimento, né? Então, isso tudo foi se acabando e foi passando, né? Eu acho que a princípio é um baque, né? Assim, você, como você disse, né? Fazendo uma retrospectiva, você se ausentou muito da família e que esposa sua, né? Que aguentou muito aí as pontas. Eu, como mulher, mãe, dona de casa também que sou, né? Vejo o quanto realmente é difícil, né? Gerir tudo isso. Parabéns para ela, parabéns para vocês, né? E acho que uma das principais coisas que você fala também é essa capacidade que você teve de fazer uma retrospectiva e dizer assim, acabou, mas eu vou seguir a vida. Tipo, acabou aqui, até aqui o que eu fiz foi ótimo, mas eu vou ter que me reinventar. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E você veio, por exemplo, para a USP 60 mais, né? Fala um pouquinho da tua vinda para cá, fala um pouquinho do que você está fazendo hoje, nesse teu processo de ressignificar, né, de lidar com a aposentadoria e de se reinventar. Fala a verdade, não foi fácil. Não foi fácil.
Porém, eu tenho uma estrutura de vida, eu sou, como eu já disse, sou advogado, então eu já tinha o meu escritório, então quando eu parei com o futebol, eu fui convidado para continuar trabalhando, eu continuei trabalhando na escola de árbitro da Federação Paulista de Futebol, porém, eu disse, não, eu acho que eu vou parar com isso, com o futebol. O futebol já foram muitos anos, a minha própria esposa, minha mulher, que hoje nós estamos juntos, vamos fazer agora 41 anos de casados, né? E dizendo o seguinte, eu vou para o meu escritório, porque aí eu vou a vida, vou acompanhar mais os filhos, porque eles já estavam na fase, eu tenho um filho que é oficial do Exército, que ele é capitão do Exército, e quando eu parei com o futebol, eu acompanhei todo o estudo dele no Exército, na Academia Militar, né? E as minhas filhas, que foi aqui estudante aqui na USP Leste, então eu acompanho hoje os filhos todos os dias, então foi muito interessante. Porém, eu digo que não é fácil o encerramento da carreira, porque eu tenho amigos que encerrou a carreira comigo um ano antes, um ano depois, que não conseguiram desvincular do futebol. Digamos que hoje, vai em clube, Walter, vamos apitar em clube. Não, eu não vou mais. Quando eu parei, eu parei. Porque eu segui a minha vida. E aí, durante todo esse período, quem me trouxe para o USP 60 anos mais foi a minha própria filha, que ela falou, pai, tem vários cursos na USP de 60 anos, por que não participa? Então, eu estou no USP 60 a mais do esporte, nós temos um grupo do USP 60 a mais de esporte, que fica falando sobre esporte, muito legal, mas porém eu queria aprofundar mais o USP 60 a mais. Quando ela me apresentou o seu trabalho, professora, que fiquei extremamente acompanhei pela internet, vi tudo e fiz a inscrição. E aqui estou hoje aqui conversando, né? Acho muito legal o trabalho que vem fazendo, é viver, né? Porque a gente tem que viver, né? Independente de 60 anos, porque perguntar o que é ter mais de 60 anos? É viver a vida, porque a vida é uma bênção, né? Sim. A vida é uma bênção. Então, você já construiu lá atrás tudo, tem a família criada, tem o trabalho que já passou, então é viver. Eu aqui no Grupo 60 anos tô achando muito interessante, porque você está ouvindo pessoas diferentes, ideias diferentes, visão de vida diferente, né? Uhum. Nós tivemos uma aula onde cada um se apresentou, fiquei muito impactado naquele dia, quando eu vi cada um contando das suas passagens, porque é muito interessante você só ter um grupo formado, eu estou no grupo lá do esporte, mas que só fala do esporte, e em si é interessante, mas eu queria vivenciar coisas diferentes, e aqui, nesse trabalho aqui, estou vivenciando coisas diferentes e ideias novas. Que legal, essa diversidade do envelhecer e a diversidade da vida, né? De uma maneira geral. É interessante, você tem esse desejo aí também de ampliar novos horizontes, né? Eu acho que é uma característica sua também, né? Que exigiu muito de você na sua própria profissão. Você tinha que ser muito autêntico, imparcial, como você falou, mas você tinha que estar sempre atento a tudo, né? Para que não... Atenção, né? Porque muitas vezes as pessoas que não estão no futebol possam não entender. Uma decisão errônea sua ou precipitada pode custar um resultado da partida e pode custar milhões, porque um time que perde uma classificação, ele sai de um torneio, ele deixa de ter milhões. Então, isso pode ocasionar muita coisa. Então, você tinha que se preparar muito bem para que não trazer nenhum prejuízo, entre aspas, para nenhuma das equipes, porque você tem que ser imparcial nas suas decisões, e as suas decisões tomadas as decisões corretas da partida, né? Então era isso. Mais razão do que emoção, né? Sempre a razão, né? Do que a emoção. A emoção você tem que deixar de lado para quem apita futebol. A pessoa pergunta assim, que time você torce? Você tem um time de futebol? Duvido que você não tenha um time de futebol. Aí eu falo assim, lógico, quando eu era garoto, você tinha um time de futebol. Mas quando você começa a arbitrar profissionalmente, você deixa isso de lado. Você não tem cor de camisa, você não vê Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, Cruzeiro. Não, você arbitra com a mesma tranquilidade, faz o seu trabalho
com imparcialidade, e é isso que é o mais importante, viver com a razão. A razão sempre. A vida nos traz a dizer que a razão é antes da emoção. Né? É ter conhecimento das regras do jogo e se basear nelas para tomar todas essas decisões. Né? Conhecer a regra de jogo e saber aplicá-las. Porque eu sempre falo, eu tava, depois que eu parei de apitar futebol, um dia eu tava, tinha uns torcedores muito nervosos lá gritando, esse livrinho de vocês aí, da regra de jogo. Eu falei, o livro é fácil, se eu entregar o livro, as pessoas lêem o livro da regra de jogo em menos de 2 horas. Sim. Agora eu quero ver interpretá-las, né? Sim. Colocar as regras em prática. É aí que é difícil. E é isso que eu digo da vida. A vida, a gente passa por tantos precalços, por tantas coisas, que você tem que colocar em prática. Você tem que vivenciar. Então é isso que eu sempre digo. Colocar em prática não é fácil as coisas. Mesmo que doa, mas você tem que colocar em prática. Né? E com atenção plena, né? Vivendo aqui e agora. Vivendo aqui e agora, com atenção plena. Eu lembro que um psicólogo da arbitragem, que ele dizia o seguinte, se você com 4 minutos de jogo errou um lance, você tem que deixar aquele erro, porque se você ficar ruminando, essa é a palavra, com aquele erro você vai errar outro, e você está fadado ao erro e está fadado ao fracasso. Então, errou, errei aqui, mas agora aqui não. Agora eu sigo em diante e vamos tocando. E é assim que eu faço. Vocês tinham, então, o apoio dos psicólogos? Tinha, sim. Que legal, fala um pouquinho sobre isso. E a psicologia do esporte, né? A psicologia do esporte hoje está numa evidência muito grande. Porque muitas vezes a psicologia, eles visualizam mais sobre jogadores de futebol. Mas nós, árbitros de futebol, também tínhamos. Se não tinha o psicólogo diretamente com a federação, tinha seu psicólogo particular. Então, porque essa fala do psicólogo era muito interessante, porque eu via árbitros de futebol que tinha muita boa qualidade física, técnica, disciplinar, que com o erro, ele deixava o erro absorvê-lo e acabava com a carreira dele, acabava. E o psicólogo, ele sempre trazia aquilo, nós fazíamos um trabalho muito legal com o psicólogo do esporte, dentro do campo de jogo. Já viu um psicólogo correndo junto com você ali no treinamento, ele corria no treinamento e quando tinha o erro, ele ia falando algumas coisas interessantes que você ia absorvendo para você colocar em prática. Era muito interessante, eu achava muito bacana assim. O trabalho de psicologia, eu digo que todo mundo, ele deveria sim ter um trabalho com um psicólogo, que é a coisa mais fundamental que tem, viu? Que bom. E fala pra mim o que é envelhecer com propósito. É assim, eu na minha vida eu sempre tive um propósito. É assim, quando eu sou formado em economia, primeiramente, eu sou economista. Eu entrei numa universidade com economia, eu tinha 17 anos. 17 anos para 18 anos, eu entrei na universidade fazendo economia. E aí, depois que eu entrei no banco, eu entrei no banco, e aí apareceu o futebol na minha vida. Comecei também a fazer o curso de futebol. Então, eu sempre tinha um propósito na minha frente. Quando eu deixei do lado o trabalho de economia de banco para ficar com o futebol, mas eu sabia também que quando eu me aposentasse no futebol, lá com 45 anos, eu já sabia que, pela dificuldade que é o mercado de trabalho, o que é o dia a dia, que acha que idosos já não servem mais para o mercado de trabalho. Isso é muito comum. Eu sabia que eu tinha que ter uma outra profissão. Então, nesse período, eu fui fazer o curso de Direito, lá atrás. Fiz o curso de Direito com algum propósito de quando eu encerrasse a carreira de futebol. Olha, isso há 20 anos, 30 anos. E fiz o curso de Direito. E depois fui me aperfeiçoando. E quando encerrei com 45 anos o futebol, eu coloquei... Encerra cedo, né? Na época a FIFA achava que 45 anos era o máximo. Hoje não, hoje já está encerrando com 50 anos. Sim. E gozado que eles encerraram a sua carreira num momento auge da sua carreira, fisicamente, plenamente. Hoje, com 40 e poucos anos, você já sabia tomar as decisões mais tranquilas. Mais assertivas, mais acertadas. Sem precipitação, Sim. sem nada. Fisicamente bem, porque você já sabia do treinamento. Então, e aí ela poda a sua carreira. É muito, muito difícil. Por isso que é difícil você segurar. E
Então, quando eu parei com 45 anos, eu já vinha atuando na advocacia, coloquei ela em prática e me planejei que a minha vida depois aí tivesse um bom condicionamento físico, que eu continuasse com o meu preparo físico, que a minha saúde, que eu pudesse trazer para a minha saúde um caminho de vida melhor, até ou 60 a mais, né? E é isso que eu venho fazendo. Continuo trabalhando, se não com 10 horas por dia, não, menos tempo, mas continuo trabalhando, a mente funcionando bem, o físico fazendo o meu trabalho de pilates, fazendo o meu trabalho, minhas caminhadas, minhas corridas, estudando, lendo, participando de grupos. É isso que é a vida hoje. Uhum, que maravilha. Se você tivesse que falar alguma coisa para o seu eu jovem, né? O seu eu jovem, o eu do Walter Reis jovem, o que você falaria hoje? Essa pergunta é difícil, hein? Essa pergunta é difícil. Porque hoje, com 63 anos, e me vendo lá atrás com 20, dizendo que teria que ser um pouco mais paciente, né? Um pouco mais, como nós falamos, da razão e da emoção, né? Muitas vezes, lá atrás, a emoção prevaleceu em algumas situações que poderia ser um pouco mais analisado com calma. É lógico que hoje, quando você para 63 anos e você olha tudo que você passou na sua vida, você podia falar, poxa vida, lá atrás eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, se eu tivesse pensado um pouco mais, se eu tivesse ouvido um pouco mais. Sim. Ouvido um pouco mais, porque muitas vezes aquela pessoa mais experiente que lhe trouxe uma informação e você achou que não, achou que a sua era verdadeira. Então, eu acho que deveria ser um pouco mais de paciência, ter um pouco mais de tranquilidade, né? Talvez de humildade também. Eu acho que essa é uma palavra difícil, sabe? Porque muitas vezes o ser humano ele tenta falar, eu sempre fui humilde. Não, eu acredito que é verdade. Eu acho que um pouco mais de humildade, um pouco mais de, sabe, ouvir mais. Uhum. Ouvir mais, você poderia ter sido mais assertivo nas suas decisões lá atrás. Não que tenha cometido muitos erros, não. Cometi alguns erros, sim. Mas se tivesse ouvido mais, tivesse analisado mais, hoje eu com 63 anos paro atrás e falo, poxa garoto, segura um pouco mais na sua fala, segura mais no seu pensamento que você vai longe. E eu acho que hoje, quando converso com meus filhos, com os 3 filhos, e passo as informações, muitas vezes, mas eu falo, bom, é questão de parar e analisar. Lá na frente você vai parar e analisar que você poderia pensar um pouco mais. Pensa um pouco mais, eu falo para eles. Pensa um pouco mais. E eles pensam e chegam num denominador interessante no caso. Acho que se eu tivesse lá atrás, acho que eu pensaria mais. Uhum. Pensaria mais. Que legal, assim, a gente fica, né, fazendo uma reflexão aí. São muitas histórias, né, Walter? Teria mais alguma coisa que você gostaria de falar, de comentar, de deixar aqui para os nossos ouvintes? Eu digo assim, volto a repetir, parar de ser árbitro foi muito difícil, mesmo que eu tenha uma estrutura de vida, mas mesmo que eu segui uma carreira de jurídica, foi difícil parar, sim. Pelo glamour, como você falou, glamour, né? Foi difícil. Pelas viagens, por tudo, né? Pela paixão. Acho que pela paixão. Eu tenho um escritor e um artista, um cantor de São Luís do Maranhão. Chama João do Vale, já falecido, João do Vale. E ele tem uma música que chama Nossa História, que é uma coisa fantástica. Que ele fala que quando era garoto, ele tinha uns amigos dele, mas ele não conseguiu estudar. Ele não conseguiu estudar porque ele tinha que ajudar a mãe dele. E os amigos dele estudaram. E os amigos dele depois viraram doutor, os amigos. E ele continuava, ele falava com o João Ninguém. Mas ele sabia cantar. Aí os amigos, quando chegava lá, pediam para ele cantar. Mas ele falava que o problema não era bem esse. Era Mané, Pedro e João, que também foram colega dele lá na Banda do Sertão. Não puderam estudar e não sabem fazer baião. Aí que era o grande problema. Porque não conseguiram estudar e também não foi cantor, então a dificuldade é grande. Eu, particularmente, depois
que eu encerrei, eu consegui uma carreira, mesmo que eu sentia muito falta. Tanto é, professor, quando meu último jogo eu disse, eu não volto mais no campo de futebol. E nunca mais voltei. Hoje já fazem 17 anos. Eu nunca mais pisei no campo de futebol. Olha, estou falando aqui pela primeira vez. Nossa, que difícil, mais pisei, né? Nunca mais pisei. Aí, por que você nunca mais pisou? Você não assiste? Assisto pela televisão, vejo. Mas que também demorou, depois dos anos que eu comecei a ver. Mas nunca mais pisei no campo de futebol. Por quê? Porque era uma coisa assim, eu era um árbitro internacional, se eu chegasse no Morumbi, que é o maior estádio aqui de São Paulo, ou o estádio do Corinthians, eu tinha as portas abertas. Esse é o juiz da FIFA, pá. Você tinha as portas abertas. E eu sou consciente que rei morto é rei posto, né? Então, eu não queria passar por constrangimento na minha vida. Não queria passar isso. Isso é uma coisa, eu não sei se é um grande defeito que eu tenho. Eu acho que fica, digamos, daqui passar 2 anos, eu chegar no estádio, onde eu tinha a porta aberta, eu chegava e falava, você não pode entrar aqui, não poderia, você tem. E aí, isso ia me constranger. Então, eu me isolei do mundo do futebol. Eu me isolei, sim. E depois de alguns anos que eu fui voltando a interagir com alguns colegas, alguma coisa, porque você deixou de ter aquela grande paixão do reconhecimento. Hoje você ainda tem algumas pessoas que reconhecem, que fala com você, mas foi difícil. Foi difícil largar. Algumas pessoas sonham e não lembram do sonho. Eu sonho e lembro dos meus sonhos. E da maioria dos meus sonhos ainda vem o futebol no sonho, sabia? De tempo de arbitragem, de tempo que corria nos gramados. Então, foi uma carreira durante 27 anos muito difícil, uma carreira, ao meu ver, bem sucedida, porém, momentos de incertezas, mas um momento que deixou a família, mas que no fundo de tudo foi a maior paixão que eu tive, foi o futebol, né? Imagino sim. Imagino o quanto deve ter sido difícil e o quanto ainda é. Pelo que você fala, quando ele fala, né, ele fala assim com um brilho no olhar, né? E acho que tudo é um processo, né, Walter? Tudo é um processo. Quem sabe um dia você chegue a novamente ir para Voltar no campo. Voltar, né? Vai para o campo e agora mais maduro, mais reflexivo. Mas o legal de tudo isso, professor, eu comecei a diversificar. Sim. Digamos, eu hoje acompanho esporte, mas não vou no futebol. Eu acompanho vôlei, que eu gosto muito. Sim, também gosto de vôlei. Vôlei feminino, eu adoro vôlei feminino. Sim. Tanto é que eu fui agora no Rio de Janeiro assistir a Liga Mundial de Vôlei Feminino. Fui lá assistir, fui lá no Maracanãzinho. Eu acompanho muito, acompanho tênis, acompanho todo tipo de esporte. Não vou no futebol porque eu vivi tantos anos no futebol, eu sei da dificuldade que é o futebol, que é aquela paixão, e eu gosto muito de diversificar hoje os esportes. É claro que o futebol faz parte de mim, nunca vai sair, né? Porque não nego que eu construí a minha vida financeira também com o futebol. O futebol, a pessoa, tudo que eu tenho hoje, eu devo também a maioria das coisas ao futebol, né? Da minha vida. E fez parte. É claro que hoje eu diversifico, hoje eu estou bem realizado. Estou muito bem realizado. Vir aqui hoje e expor hoje essa fala que foi feita é uma coisa que eu não imaginava que poderia. Você foi muito corajoso. E eu agradeço, né? Nós agradecemos. Você foi muito corajoso, assim. Eu acho que é muito legal, assim, você compartilhar, você falar das suas andanças pelo mundo do futebol. Foi muito bom. Só para finalizar, assim, tem algum jogador que você admirou, que você viu que realmente teve na nossa história, na história do futebol brasileiro? Você se sente à vontade para falar sobre isso hoje? Sinto sim. Os jogadores de futebol e árbitro são partes que você não tem muita amizade com o jogador de futebol, porque eles têm o interesse deles. E o árbitro
o árbitro está ali. Então, você não pode ter um contato muito grande com o jogador de futebol para não trazer esse mal-estar. Esse mal-estar, e aí, lá na frente, pode causar para você um problema muito grande. Sim. Entretanto, eu conheci vários jogadores que foram gente, irmã, que foram boas pessoas. Tinha um jogador que foi um goleiro do Palmeiras. Um goleiro do Palmeiras. Chamava Marcos. Foi campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002. Coreia, Japão. Era o goleiro da seleção. E era o goleiro. Esse foi uma das pessoas que das poucas vezes que eu fiz várias partidas dele, mas das poucas vezes que eu estive com ele conversando, foi uma pessoa gentil, mano. Nunca vi com críticas absurdas à arbitragem de futebol. Sempre foi chegando com você com respeito, indiferente de outros jogadores que tinham interesse. Então esse foi um grande jogador que eu sempre respeitei, esse goleiro do Palmeiras. Teve vários outros jogadores, mas em termos de performance. Em termos de performance. Agora, em termos de performance, jogadores fantásticos, teve vários, né? Eu me recordo mas como que você viu? Eu vi o Rivaldo jogar, né? Eu fiz jogos com o Roberto Carlos, com jogadores, grandes jogadores, que você estava do lado ali, né? Uma vez eu estava bandeirando uma partida, o Roberto Carlos foi um jogador campeão do mundo, lateral esquerdo da seleção brasileira, que a bola veio e o Roberto Carlos bem na minha frente, ele dominou uma bola, só um jogador de muita categoria para dominar a bola daquilo. Eu falei para ele, que categoria? E ele deu risada, uma coisa que não se fala, né? Então, foi muito glamuroso isso, sabe? Foi muito bacana. Foi muito bacana você analisar. Eu havia dito naquela aula que nós tivemos aqui, professora, sobre o filme chamado Boleiros. Era um filme onde trazia numa pizzaria ex-jogadores, ex-jornalistas. Qual o nome do filme? Boleiros 1. Tá. Ele traz jornalista, jogadores, ex-árbitro de futebol, onde eles contam a vida dele, muitos outros sem glamour, outro que a vida acabou com o futebol, ficou sem nada, mas ele ainda pensava que ainda estava naquela época do glamour. Então é muito interessante para que quem vai nos ouvir, quem vai nos assistir, aqui possa fazer uma reflexão que independente da profissão que você siga, independente da sua profissão de bancário, de jornalista, de gari, qual seja a sua profissão, que você faça com muita galhardia, com muita limpeza, porém, saiba que quando terminar você vai seguir. Eu particularmente, me sinto muito contrariado, contrariado, quando passo onde eu moro ali, na praça, e vejo muitas vezes as pessoas de mais idade ali jogando dominó. Eu fico um pouco contrariado, porque eu falo, caramba, eu não quero ficar ali jogando dominó. Uhum. Eu tenho 63, quero chegar a 65, 70, eu quero estar ativo, eu quero estar fazendo uma outra, não quero deixar a vida me restringir, eu já fiz tudo, não. Eu quero seguir, eu quero ter ideias, eu quero ter planos, eu quero tá seguindo. É isso. Muito bom, muito bom. Walter, então aí, você tem alguma mensagem? Agora sim, você tem alguma mensagem para falar para os nossos ouvintes? Olha, a mensagem que eu poderia trazer ao pessoal que viver é a melhor coisa da vida, né? Viver bem, viver com saúde em primeiro lugar, mas viver com paciência, viver com decisão. E o 60 a mais, eu acho que é muito abrangente, não deixar com que o mundo aí fora coloca você numa ilha, né? Que você não está numa ilha. Você tem que sim caminhar, você tem poder de fala, e eu sempre digo, eu ando e tenho o poder de fala, de dizer, tenho 63 anos, mas já sou idoso. Mas idoso não quer dizer que você está fora da sua vida. Não, idoso, ele está com a mente aberta, ele está com conhecimento, e falar com pessoas idosas, trazer a experiência, é a melhor coisa da vida. Vamos viver a vida com paciência e com tranquilidade. Que bom, que bom.
É isso, muito obrigada, Walter. Foi ótima a nossa conversa, muito reflexiva. Eu gostaria de agradecê-lo e também agradecer as pessoas que ficaram conosco até agora. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, deem seu like. E é isso, a gente se encontra no próximo episódio do Viver Podcast. Um abraço e até lá.